Nós vamos começar com Isaías 61. Depois nós vamos ler o Levítico 25, tá bom? Então, vamos ler primeiro alguns versículos aí, 61. Depois vou explicar para vocês por quê. Diz assim a palavra de Deus, Isaías, capítulo 61, a partir do primeiro versículo. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Senhor, do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Edificarão os lugares edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Amém. Vamos orar? Ó Senhor, nós vamos ler a sua palavra mais uma vez nesta noite de oração e suplicamos a sua bênção, Senhor, que dirijas este estudo, que fales conosco, Senhor, e nos faça entender esses capítulos preciosos, ao mesmo tempo que abra o nosso coração, não só para entender, mas para receber com fé, com obediência, Senhor, para o nosso bem, para a sua glória no Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, eu comecei aqui com esse trechozinho porque, assim, irmãos, quando vocês pegam aqui, olha, o Senhor dizendo, né, que o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão dos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando nós chegamos no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo ele vai usar esse trecho aqui para falar dele próprio e do que ele veio fazer. E nós temos, irmãos, que este ano aceitável do Senhor, esse ano de libertação, ele se refere com certeza ao ano que nós vamos estudar hoje aqui, ao tempo do jubileu, que acontecia a cada 7 vezes 7, 49, né? Então, a cada 7 semanas de anos, né? Então, de 7 anos, 7 vezes 7, cada 7 semanas de anos, que seria, então, 7 anos, melhor dizendo, melhor explicando, né? Então, aconteceria o jubileu, que era o toque da trombeta, em que os servos seriam libertados e as possessões voltariam aos seus donos originais, que teriam sido feitos servos, ou, né, teriam sido feitos ali, postos naquela situação, ou vendidas as suas propriedades por causa de alguma dificuldade, de alguma crise nas suas vidas e tiveram que passar por aquele momento. Então, mas que no ano do jubileu eles seriam então libertados, voltariam para suas terras e seriam libertados, tá? Então isso é muito interessante, porque o Senhor Jesus Cristo vai usar isso aqui. Vamos aproveitar para ler o trecho que Jesus usa, que está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, vamos ler? Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19,
que diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler do 17, né? Que Jesus está aqui pregando. No versículo 17, Lucas 4,17, diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os enfermos, os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos os da sinagoga estavam fitos nele. Então começou-lhe a dizer-lhes: olha só a palavra de Jesus: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje, Jesus está dizendo, hoje, no meu ministério, na minha vinda, na minha obra, está se cumprindo aquilo que está em Isaías 61. E aquilo que está em Isaías 61, com certeza, irmãos, podemos dizer, está relacionado a esta libertação do cativeiro que era pregoado no ano do jubileu. Então vamos olhar agora sim, para Levítico 25. Né? Hoje nós vamos estudar, eu já fiz essa introdução para vocês perceberem, hoje, com a graça de Deus, nós vamos ler e meditar nos 3 últimos capítulos deste maravilhoso livro de Levítico, e vocês vão perceber a relação que tem exatamente com esse Isaías 61, com Lucas, que Jesus cita Isaías 61. E hoje nós vamos estudar o capítulo 25, que fala do ano do jubileu, o capítulo 26, que fala para nós das maldições, das bênçãos e das maldições da aliança do Sinai, a aliança que Deus fez com o seu povo, né? Com Moisés ali no Monte Sinai. E nós vamos ver no último capítulo do livro, que é o 27, nós vamos ver sobre os votos, que eram as consagrações que as pessoas faziam de pessoas, de animais, da terra, ao Senhor, né? Então ali nós temos esses 3 capítulos. E como eu disse para vocês, o capítulo 25, eu quero fazer assim uma breve introdução sobre exatamente o ano do jubileu. Então, este ano, tinha de 7 em 7 anos, tinha um ano sabático, que era de 7 em 7 anos, em que o povo ele não iria, ele ia deixar a terra descansar. E depois retornaria de novo mais uma semana de 7 anos, né? De anos, mas no 7º ano sempre iria descansar. E de 7 semanas de anos, portanto, daria ali no ano do jubileu, esse descanso seria ainda mais importante, seria o dia da libertação, onde os servos seriam libertos e onde as terras voltariam para os donos originais, né? Ora, isso significa o quê? Nós precisamos entender. Então, em primeiro lugar, significa a libertação que o Senhor Jesus Cristo, como nós mostramos aqui, em Isaías 61, Lucas capítulo 4, a libertação que o Senhor Jesus Cristo iria trazer aos cativos, a nós, os nossos pecados, porque Ele veio nos libertar. Então, Ele mesmo diz isso em Lucas, né? Mas também significaria, irmãos, em primeiro lugar, que o povo estaria reconhecendo que a terra não é deles, a terra é de Deus. Então, que tudo era de Deus. Portanto, aquele ano sabático eles estariam deixando, dependendo de Deus, dependendo que Deus desse o fruto, desse o sustento deles, né? E em relação ao jubileu, eles estariam devolvendo aquilo que eles tinham adquirido para os donos originais, mostrando o seguinte: quem dava o fruto, portanto, juntando todas essas coisas, né? Quem dava o fruto, quem dava a vida, quem dava a terra, quem dava tudo era Deus, e Deus é dono de tudo, e, portanto, essas pessoas deveriam não viver para os seus frutos, para os seus negócios, para as suas terras,
mas entender que aquilo ali, na verdade, eles são como que pessoas que estão vivendo numa casa que não é deles, como inquilino, né? Assim que a gente diz, uma casa que não é deles e que pertence, portanto, a Deus, e eles estavam dizendo assim, olha, é o Senhor que é o dono de todas as coisas, e nós não devemos nos dedicar a essas coisas, mas dar toda a glória a Ele, dar toda a honra a Ele, no que Ele tem nos concedido, porque na verdade é Ele. E também eles estavam dizendo com isso, que a vida deles, junto a isso, né, que a vida dele vinha de Deus, que o sustento dele vinha de Deus. Mas tinha um outro ponto aqui, é que com isso também, irmãos, exatamente na questão do ano sabático, que era o 7º ano, né, de uma semana de 7 anos, era o 7º ano, eles deveriam deixar os seus frutos para os pobres. E no ano do jubileu, quando os pobres, os servos eram libertados, voltavam as propriedades para os antigos donos, isso significaria o quê? Que essas pessoas estariam sendo restauradas, teriam uma segunda chance para restaurar suas vidas, né? Porque elas naturalmente teriam empobrecido, teriam se vendido, estariam naquela situação difícil, mas agora elas seriam libertas. Ou seja, o que é isso? É amor ao próximo. Então nós estamos vendo aqui, na verdade, as 2 tábuas da lei. Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, irmãos, tudo isso está mostrado aqui só neste ano, nesse capítulo 25, que fala do ano do jubileu. Ou seja, Cristo viria para nos libertar, a terra é de Deus, o povo não deveria viver para as coisas deste mundo, mas viver como peregrino, sabendo que a terra é de Deus, e dar toda a glória dele a ele, e amar ao próximo. E tinha outra coisa também que acontecia, como a terra voltava aos donos originais, não tinha a possibilidade de uma pessoa começar a ter muitas e muitas terras e oprimir os pobres, entende? Então, porque voltava originalmente para o dono original. Isso também era para preservar a distribuição das tribos em Israel, que cada tribo ficaria com um pedaço ali da terra prometida, né? Então, esse é o capítulo 25. No capítulo 26, nós vamos ter as bênçãos e as maldições. Porque essa lei, irmãos, essa aliança, melhor dizendo, tinha um aspecto condicional. Eu falei para vocês que desde lá de Abraão, quando Deus faz uma aliança com Abraão, existe promessas espirituais e promessas materiais. E essas promessas espirituais dizem respeito à vinda de Cristo. Lembra que Deus diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Mas existia também promessas materiais, ou seja, que a descendência de Abraão iria receber a terra, iria usufruir da terra prometida. E, como eu disse para vocês, o Êxodo, já tenho falado para vocês ao longo das nossas leituras, o Êxodo, Deus está cumprindo esse aspecto material. Agora, essa antiga, e ele faz a aliança do Sinai, então, exatamente tocando nesse aspecto material aqui. E essa lei, portanto, estava muito ligada à terra e as bênçãos ali materiais, e tinha esse aspecto condicional, ou seja, se o povo obedecesse, o povo iria usufruir. Se o povo desobedecesse, o povo não iria usufruir. Ora, nós sabemos que isso aponta também para Cristo, porque o que Paulo vai dizer? Na verdade, esta aliança não tinha uma promessa como na nova aliança. Esses dias eu li lá na minha casa, a Carol deve lembrar, né? Que lá em Jeremias, o Senhor diz: eu vou fazer uma aliança diferente da que eu fiz com os pais de vocês. Vou fazer uma nova aliança, uma aliança nova, que eu vou perdoar os seus pecados, que eu vou colocar lei no coração deles. Então, seria na nova aliança, realmente, irmãos, tudo isso aqui, os sacrifícios, é isso que nós estamos mostrando sempre. Sacrifícios e todas essas cerimônias da antiga aliança estavam apontando para a nova aliança. E Deus Santo queria purificar o seu povo cerimonialmente para habitar com eles ali através do tabernáculo, né, que era o símbolo da presença de Deus. Então tudo isso apontava para a vinda de Cristo na nova aliança, que iria nos trazer o perdão dos nossos pecados.
iria nos libertar verdadeiramente da maldição. Iria, então, nos dar, colocar a lei de Deus no nosso coração, que não tinha essa promessa para a antiga aliança. Ou seja, não somente ter a lei na pedra, como Deus deu os 10 mandamentos para o povo, mas ter a lei também no coração das pessoas. Então, tendo dito isso aí, meus irmãos, já o último capítulo, nós vamos ver que se refere aos votos, às consagrações, para mostrar que o povo, tudo ali era muito sério, né, e que essa parte toda, eu falei para vocês, a última parte do livro é uma parte ética, mostrando que toda a vida do povo, a prática do povo, já vimos aqui sobre festas, tantas coisas, está envolvido com o culto, com a adoração a Deus. Então, o povo deveria viver uma vida de santidade e adoração a Deus. Então, tudo isso está mostrado aqui e se cumprirá mais plenamente, evidentemente, na nova aliança. Mas vamos ver aqui, então, vamos ler os capítulos finalmente. Convido vocês a acompanharem comigo Levítico capítulo 25 em diante. Diz assim a Sagrada Escritura. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo, veja que sempre é assim, né? Deus é que fala e Moisés é um instrumento. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor, 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os teus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega não colherás, e as uvas da tua separação não vidimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento, a ti e ao teu servo e à tua serva, e ao teu diarista, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos teus animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Observe, então, que eles fariam o trabalho de agricultura, cuidar de agricultura normal durante 6 anos, mas no 7º ano cessaria esse trabalho. A terra iria descansar. Então, isso é benefício para a própria agricultura, né? Para a terra descansar e não se esgotar. Então, nós temos aqui isso, e no 7º ano, exatamente, que era esse período de descanso, eles teriam apenas ali, não fariam o trabalho normal, cuidado de agricultura normal, e se alimentariam do fruto, que, como diz aqui, que iria nascer de si mesmo, a tua cega não colherás, versículo 5, né? Da tua separação não vidimarás, não descansará, mas os frutos do sábado da terra vos será por alimento, a ti e ao teu servo. Aquilo ali era para as pessoas, não haveria agricultura normal, mas haveria, então, suprimento para as pessoas e, especialmente ali, para o pobre, servo, diarista, o estrangeiro que peregrina contigo, né? Então, a Bíblia vai falar em outro trecho, agora não vou conseguir achar, mas que esse ano sabático iria beneficiar os pobres, né? Vamos lá. Agora vamos para o ano do jubileu, versículo 8. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a terra, e santificareis o ano 50º. Veja que tinha então os 49, aí no 50º vinha o ano do jubileu, cada 50 anos então. E apregoareis a liberdade na terra a todos os seus moradores, ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu, não semeareis nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações, porque jubileu santo será para vós, a novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou o comprardes da mão do vosso próximo, ninguém ganha seu irmão, conforme ao número dos anos desde o jubileu, comprarás ao teu próximo, conforme o número dos anos das colheitas,
ele a venderá a ti. Conforme se multipliquem os anos, aumentarás o seu preço. E conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço, porque conforme o número das colheitas é que ele te vende. Ninguém, pois, engane a seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor. E observareis os meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os cumprireis, assim habitareis seguros na terra. E a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Então, naquele ano do jubileu, novamente, irmãos, repetindo, o que eu já disse, haveria libertação, era um ano de libertação, libertação dos servos, libertação das propriedades que voltariam, aos donos, e na negociação, era tipo assim, na verdade, um arrendamento que eles faziam das terras, e a questão muito ali era o fruto. E o ponto aqui era o seguinte, é que eles tinham que ser honestos, como diz aqui, conforme, porque dependendo da proximidade ou distância do ano de jubileu, então eles tinham que fazer esse cálculo, como diz aqui, sobre o valor ali que teria que ser dado. Então, conforme é o número de anos, versículo 15, desde o jubileu, comprarás ao teu próximo, conforme o número dos anos das colheitas, ele a venderá a ti. Conforme se multipliquem os anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço. Próximo ali, ou mais distante do jubileu. Porque conforme o número das colheitas, o que é que ele te vende. Olha, ninguém engane ao seu próximo, mas terás temor do Senhor teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, você percebe aqui que era uma preocupação o pobre, a libertação, e era também quando se fazia essa espécie de arrendamento, eles tinham que fazer tudo um cálculo honesto e não enganar o seu próximo, e sempre uma referência não enganar o seu próximo, mas terá temor do teu Deus, por causa de Deus, por temor a Deus, eles não iriam ser desonestos nessas negociações. Aí tem aquela pergunta no versículo 20, porque eles ficariam sem fazer o trabalho normal em cada 7 anos, e no ano do jubileu ficaria ali um ano sem o trabalho normal da agricultura, depois o ano do jubileu eles teriam também que ficar parados. E aí vem a pergunta, olha só. Versículo 20. Que comeremos no ano 7º? Eis que não havemos de semear nem fazer nossa colheita. Se eles perguntassem isso, Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Então, o 6º ano valeria por 3 anos. Entende? Então, aqueles anos que ficariam parados, eles não teriam a semeadura e a colheita normal. Então, Deus, no último ano, antes do 7º ano, que é o 6º ano, Deus daria a colheita por 3 anos. E no 8º ano semeareis e comereis da colheita velha até o ano 9º, até que venha a nova colheita e comereis a velha. Então, eles parariam a cada 7 anos, Então, o que aconteceria ali? Pararia a cada 7 anos. Então, no 6º ano, Deus daria por 3 anos. Aí, naquele 7º ano, eles parariam e aí voltariam, como diz aqui, no 8º ano semeareis e comereis a colheita velha até o ano 9º, até que venha a nova colheita, comereis a velha. Então, irmãos, esse período, eles iriam semear apenas no ano 8º e comeriam da velha até o ano 9º. Então, até que venha a nova colheita, comereis a velha. Então, tudo isso, Deus está dizendo aqui, Ele iria sustentar, mostrando que o Senhor Deus, Ele é o que dá o mantimento, e o povo, portanto, teria que fazer tudo, não confiando no seu braço, nem confiando no próprio alimento em si, mas sabendo que Deus que dá, e confiando no Senhor, e obedecendo ao Senhor, então, com fé de que Deus daria. Seria um ato de fé, porque eles deveriam ficar ali aquele ano sem a semeadura, e eles teriam que confiar que o Senhor iria sustentar mesmo assim, tá bom? Vamos lá, versículo 23, também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Olha o que Deus diz, a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo.
Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, resgatará o que vendeu o seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém conseguir suficiente para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. Mas se não conseguiu o suficiente para restituí-la, então a que foi vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, o ano do jubileu sairá e ele tomará sua possessão. Então veja que diz, que se alguém empobrecer e vender a sua terra, como diz aqui, portanto, quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então um parente dele poderá resgatar. Ou ele mesmo, se ele enriquecer e tiver condições, poderá resgatar. Mas se não conseguir, no ano do jubileu voltaria para ele. Tá? Então, e eu quero chamar a atenção para vocês para essa palavra resgate. Essa palavra resgate também aponta para Cristo, que o Senhor Jesus nos resgatou, pagou o preço. Ele foi o nosso irmão, esse nosso parente nesse sentido, que veio e pagou o preço pela nossa libertação. Vamos continuar, versículo 29. E quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então poderá resgatá-la até que se cumpra o ano de sua venda. Durante um ano inteiro será lícito seu resgate, mas cumprindo-se-lhe um ano inteiro ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro, em perpetuidade ficará o que comprou, pelas suas gerações não sairá no jubileu. É interessante, era um pouco diferente em relação às casas que tinham muro, não voltariam para o dono original, mas ficaria perpetuamente para o comprador, possivelmente porque a terra, o ano do jubileu era mais em referência às terras cultiváveis, as terras em que se plantava, se colhia e assim por diante. Não era o caso aqui dessas propriedades em cidades muradas. Versículo 31. Mas as casas das aldeias que não têm muro ao redor serão estimadas como campo da terra. Para elas haverá resgate e sairão no jubileu. Então, no caso das que não têm muro, aí seria a mesma lei para as outras terras. Possivelmente também isso é relação novamente com a questão da semeadura, da colheita e assim por diante. Agora, tem uma lei especial para os levitas aqui, porque os levitas, eles dependiam totalmente das propriedades que eles tinham, porque eles não tinham outros direitos, Veja o que diz o versículo 32. Mas no tocante às cidades dos levitas, às casas das cidades da sua possessão, direito perpétuo de resgate terão os levitas. E se alguém comprar dos levitas uma casa, a casa comprada e a cidade da sua possessão sairão do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Então aqui os levitas tinham certos direitos, porque eles dependiam totalmente das propriedades. Ele não foi dado a eles um espaço, território, como foi dado às outras tribos, mas eles tinham essas cidades que eram deles, então para eles tinha essa lei especial. E vocês observam que sempre uma preocupação social com os pobres, para que não houvesse opressão, Agora, olha, observe o que diz para o irmão que empobrecer. Vamos ler o versículo 35. E quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-á como estrangeiro e peregrino viverá contigo. Eles deveriam ajudar os estrangeiros, deveriam ajudar o peregrino, e esse irmão que empobrecer não seria abandonado, seria sustentado. Não tomarás dele juros, nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Veja, tudo por causa de Deus, o temor a Deus e o cuidado com este irmão que empobrecesse. Não lhe darás o teu dinheiro com usura, nem darás o teu alimento por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, sempre isso, Que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Então, sempre a referência ao Senhor, por isso que eles deveriam, por temor ao Senhor, cuidar dos seus empobrecidos e não oprimi-los.
Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, olha só, não o farás servir como escravo, como diarista, como peregrino, estará contigo até o ano do jubileu te servirá. Vocês lembram, né? Porque o que acontecia no ano do jubileu? Seria a libertação dos servos. Se um irmão, se um israelita empobrecesse, eles não tratariam como um escravo, mas eles o tratariam como diarista, como peregrino, e no ano do jubileu estaria livre. Versículo 42, porque são meus servos que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como se vende os escravos. Aqueles que foram libertados pelo Senhor não seriam tratados como escravos, porque são servos do Senhor. Não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terás temor. Vê que sempre em referência ao Senhor. E quanto a teu escravo, a tua escrava que tiveres, serão das nações que estão ao redor de vós. Os escravos serão das nações que estariam ao redor deles. Deles comprareis escravos e escravas, também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que estiverem gerado na vossa terra e vos serão por possessão. E possuí-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão, perpetuamente os fareis servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis com rigor uns sobre os outros. E se o estrangeiro, o peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro, o peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um dos seus irmãos o poderá resgatar. Então, se um israelita se vendesse para um estrangeiro, haveria resgate para ele. Um dos seus irmãos poderia o resgatar. Ou seu tio, ou filho do seu tio, o poderá resgatar. Ou um dos seus parentes, da sua família, o poderá resgatar. Ou se alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. E acertará com aquele que o comprou desde o ano que se vendeu a ele até o ano do jubileu, e o preço da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de um diarista estará com ele. Se ainda faltarem muitos anos, conforme a eles, restituirá para o seu resgate parte do dinheiro pelo qual foi vendido. E se ainda restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele, segundo os seus anos, restituirá o seu resgate. Como diarista, de ano em ano, estará com ele. Não se assenhoreará sobre ele com rigor diante dos teus olhos. E se desta sorte não se resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, que tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, aquele povo da aliança tinha esta bênção da libertação, meus irmãos. Tudo isso aponta, evidentemente, repito, para o Senhor Jesus Cristo, que veio nos resgatar, nos libertar dos nossos pecados, nos fazer servos de Deus. Nós somos servos de Deus, nós somos livres de toda a escravidão. Agora, esse capítulo 26 é um capítulo de bênçãos e maldição. Aquilo que eu falei para vocês. Essa aliança tinha um aspecto condicional. Então, o povo obedecendo, seriam abençoados. Desobedecendo, como tantas vezes aconteceu na história de Israel. Nós vamos estudar aqui, se Deus quiser, no estudo da Bíblia. Eles seriam amaldiçoados, irmãos. E aqui as bênçãos eram bênçãos, né? Mas as maldições eram muito duras, né? Vamos ver aí. Os 2 primeiros versículos falam do que o povo deveria fazer em suma, né? Olha só. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada da vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Primeiro, voltando aos 10 mandamentos, não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, é um mandamento essencial. Adorar e viver para o Senhor Deus e não para os ídolos. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Ou seja, cultuareis, separando o sábado para o Senhor, adorando ao Senhor no santuário, eu sou o Senhor. Ou seja, o povo está sendo convocado para uma vida de culto, de adoração. Esta era a aliança, né? Tinha que viver em adoração. Vamos ler então. Se andardes nos meus estatutos, vamos ver agora as bênçãos, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes,
Então vos darei chuvas, as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará à vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada, e perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões de vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Então o Senhor está dizendo aqui, vocês são meus servos, vocês foram libertos, né? E se vocês me obedecerem, eu os abençoarei. Agora, se vocês não obedecerem, aí vem as maldições. Vamos ler? Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto. Porei sobre vós o terror, a tísica e a febre ardente que consumam os olhos e atormentam a alma, e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão, e porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante dos vossos inimigos, e os que vos odeiam, de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei e castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre, e em vão se gastará a vossa força. A vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, dar-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com essas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados, porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Vai ser tão pouco pão que 10 mulheres vão cozinhar num forno só, porque é tão pouquinho pão, né? E se com isso não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne de vossos filhos, e comereis a carne de vossas filhas. Irmãos, vai ser Deus está dizendo aqui, vai ser uma fome tão grande, tão terrível, que eles vão comer a carne dos filhos, canibalismo. Coisa terrível. Destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses, a minha alma se enfadará de vós. Vocês lembram que Deus disse, se eles obedecessem, a alma do Senhor, ele ia colocar o seu tabernáculo, melhor dizendo, entre eles, e a sua alma não se enfadaria deles, mas se eles desobedecessem. Lembram que o mandamento do Senhor é não fazer imagem de escultura, não adorar a deuses. Deus diz aqui que ele se enfadaria deles e lançaria os cadáveres deles sobre os cadáveres dos seus deuses. A minha alma se enfadará de vós. Verso 31.
E reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave, e assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem, espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei, lendo corretamente, a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados. Lembra que eles não tinham obedecido, não tinham dado folga na terra, não tinham guardado os sábados do Senhor. Agora Deus diz, então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor, ou seja, os que ficarem, né, de toda essa calamidade, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Terão medo do ruído de uma folha, meus irmãos, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, de tanto medo, de tanto pavor, e cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis resistir diante dos vossos inimigos, e perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, pela iniquidade de seus pais, com eles se consumirão. Irmãos, esse é o efeito do pecado. O pecado gera a morte. E a lei de Moisés condenava o povo, porque a lei condena. O que nós vemos aqui? É a maldição da lei. E lembra de Gálatas? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Por isso que Jesus teve que morrer, para pagar por essa maldição da lei. Então a lei nos amaldiçoou. Aqui tem um aspecto condicional mostrando que, na verdade, a lei iria amaldiçoar. Não havia salvação na antiga aliança, né? E a antiga aliança, ela apontava para Cristo. O povo deveria esperar Cristo e ser salvo. Os antigos foram salvos esperando Cristo, mas Cristo é que iria nos salvar realmente dessa maldição. Mas veja agora que a Bíblia vai falar também do arrependimento, quando as pessoas se arrependiam dos seus pecados, né? Veja o que acontece aqui no versículo 40. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. E se então o seu coração incircunciso, olha que o problema sempre é o coração, né? Coração incircunciso. Mas se esse coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, ou seja, reconhecerem, não, nós pecamos, o Senhor foi justo, também eu me lembrarei, olha só, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. Então, lembra da aliança? Deus vai se lembrar daquela aliança lá com Abraão, com Isaac, com Jacó, se essas pessoas se arrependerem. E a terra será abandonada por eles e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles. E tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos. Porque o arrependimento é isso, é reconhecer que Deus está sendo justo, né? E que o grande problema é o pecado. E a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles para consumi-los e invalidar a minha aliança para com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Deus está dizendo que não vai destruir o povo por causa da aliança, né? Então, a graça, percebe aqui a graça? Não é que o povo não mereça, é por causa da promessa dele de não destruir o povo. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos dos gentios, para dizer por Deus, eu sou o Senhor. Isso aqui não deixa de ser uma profecia, porque isso aconteceu. As pessoas transgrediram, foram levadas cativos. Nós estamos estudando agora o livro de Daniel, que é um cativeiro babilônico, né? Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moisés. Veja que sempre encerra dizendo,
O Senhor que deu essas leis. Então, meus irmãos, nós temos aqui bênção na obediência, maldição na desobediência, mas o arrependimento que Deus disse, se eles se arrependessem, Deus iria tirá-los daquela situação, como aconteceu na história. Mas isso tudo aponta o quê? Para Cristo, que levou a nossa maldição e que nos salva verdadeiramente. E quando nós nos arrependemos, cremos no Senhor Jesus, nós somos salvos. O último capítulo, irmãos, que encerrando esse grande livro, né, graças a Deus nós lemos ele todinho, né? Falta o último, né? Vamos ler o último. Ele fala dos votos. Eu quero só falar ainda, antes de ler, dizer para vocês o seguinte: esses votos, eles eram de pessoas, dos animais, da terra, os frutos da terra, né? Tem aqui os dízimos, que envolvem os frutos da terra, e isso tinha que ser feito, esses votos, eles tinham que ser feitos, mas eles tinham que ser feitos com cuidado, com prudência, porque não era uma brincadeira, era santo ao Senhor. E se eles quisessem, como que fazer ali o resgate do que eles tinham oferecido, né? Tinha ali, vamos dizer assim, eles tinham que pagar alguma coisa, porque isso mostrava que era sério, esses votos não eram para serem feitos de qualquer maneira, tá bom? Vamos lá, vamos ler aí. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação serão as pessoas ao Senhor, ou seja, voto de pessoas, como Ana fez com Samuel. Você lembra disso? Que Ana ofereceu o seu filhinho Samuel, levou para o sacerdote, né? Então, é isso aqui. Se for a tua avaliação de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. Se for de um mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. Se for de 60 anos acima, pelo homem a tua avaliação será de 15 ciclos e pela mulher 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, conforme as posses daquele que fez o voto, o avaliará o sacerdote. E se for animal do que oferecerem oferta ao Senhor, olha, foto de pessoas, né? Elas estavam se oferecendo voto de animais, agora. Se for animal do que oferecerem oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo, não mudará, nem trocará, bom por mal ou mal por bom. Se, porém, de alguma maneira trocar animal por animal, tanto um como o outro será santo. E se for algum animal imundo dos que não se oferecem oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom, seja mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a sua quinta parte sobre a tua avaliação. Então, se tiver o resgate, então terá essa quinta parte aqui, né, para mostrar que não podia ser feito um voto de qualquer maneira, uma coisa séria. E quando alguém santificar a sua casa para ser santo ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa, seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação e será sua. Então veja, casas agora, né? Se resgatar a casa, tem essa quinta parte aqui, para que não seja feito assim esse voto de qualquer maneira, porque era um voto santo ao Senhor. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homem de semente cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se o santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme aos anos restantes até o ano do jubileu. Isto se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo, de alguma maneira, o resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação, ficará seu, né? E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor,
como campo consagrado, a possessão dele será do sacerdote. E se alguém santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for parte do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará o valor da tua avaliação até ao ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo. Então, no ano do jubileu volta de novo, né? Mesmo nesse caso aqui. E toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário, o ciclo será de 20 geras, mas e toda a sua avaliação será conforme o ciclo do santuário, o ciclo será de 20 geras. Versículo 26. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado, miúdo do Senhor. O primogênito é do Senhor, então não será santificado. Mas se for de animal imundo, o resgatará segundo a tua estimação e sobre ele acrescentará a sua quinta parte, e se não resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem, de animal, de campo, da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Né? Então, essas coisas consagradas não poderão, não se venderá, nem resgatará. Como diz aqui, do animal, do campo, possessão, se venderá, se resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. E, finalmente, meus irmãos, sobre as dízimas, né, que diz aqui. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são o Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Então, essas dízimas são do Senhor, mas se houver resgate, a quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado, do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então, faz parte do dízimo, né? Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, encerra-se um livro. Então, esse capítulo, eu fiz a leitura e poucas explicações, porque é um capítulo que, em suma, ele está dizendo o seguinte: o povo que desejasse fazer um voto, oferecer ao Senhor, né, das suas próprias pessoas, voto de pessoas, voto de animais, voto do campo, tudo tinha que ser feito com muito critério, porque era o Senhor. E caso houvesse resgate, então teria que ser com a quinta parte, certo? Do valor, né? Que o sacerdote tivesse dado ali. Irmãos, isso mostra o que? Esse último capítulo? Que a vida dessas pessoas envolvia a religião delas. Envolvia as pessoas, os animais, a terra, tudo estava ligado ao santuário, tudo estava ligado ao tabernáculo. Era o povo de Deus, era o povo santo do Senhor, que então deveria viver uma vida santa ao Senhor. Então, no primeiro capítulo, nós temos a libertação do ano do jubileu, além dos sábados, cada sétimo sábado anual, né? Melhor dizendo, a cada 7 anos, o sétimo ano era o sábado, mas tinha um ano do jubileu, que era 49 anos, aí no 50º tinha esse dia. E o detalhe que eu não comentei aqui, era depois da expiação. Lembra da importância do dia de expiação? Então, depois da expiação, que era aquele grande momento do ano que era oferecido o sacrifício pelos pecados de todo o povo, então vinha o jubileu, vinha a libertação. O que isso mostra? Jesus leu Isaías 61, 61, que se refere a este período, que a nossa libertação viria através de quem? De Jesus Cristo, né? Que está ligado, olha só que coisa, irmãos, ao dia da expiação. Isso mostra também, o que nós aprendemos? Que a terra, eles eram peregrinos, que a terra era do Senhor, e que eles deveriam, naqueles anos que eles não iriam fazer trabalho normal da agricultura,
eles deveriam confiar em Deus, mostrando que eles não deveriam servir ao materialismo, mas ao Senhor. Eles deveriam amar o seu próximo, fazendo com que o seu próximo fosse liberto no ano do jubileu, e as possessões voltassem, para que não houvesse opressão, para que o rico não comprasse muito, ficasse rico, dominasse os pobres. Mas os pobres voltariam, seriam libertos e voltariam à sua possessão, para reiniciar a sua vida, né? E se empobrecessem e se vendessem, eles não deveriam ser tratados como servos, mas deveriam ser e poderiam ser resgatados por seus irmãos. E então o que é que nós vemos, meus irmãos? A salvação prometida e o amor ao próximo ali demonstrado. Na nova aliança tudo deve se cumpre. Nós somos salvos em Cristo, libertos em Cristo. Jesus disse, chegou, essa promessa de Isaías 61 se cumpre, e nós somos transformados e lavados, nos transformamos, e Deus nos faz amar o nosso próximo, e viver como peregrinos aqui, não para os negócios desse mundo, mas para Cristo, para Deus em Cristo Jesus, o seu Filho. Nós vimos sobre a maldição, sobre a bênção, e eu fiz questão de destacar aqui que existe o aspecto condicional dessa aliança, e que essa maldição veio mesmo, mas que na nova aliança Jesus nos liberta da maldição da lei, porque ele levou a maldição por nós. E nós vimos finalmente sobre os votos, sobre todas essas consagrações aqui, que deveriam ser feitos com prudência, e que mostrava que a vida de todo o povo estava envolvendo ali o santuário, o culto ao Senhor. Eu queria encerrar, irmão. Semana que vem a gente vai tirar algumas lições de todo o livro ainda, tá? Aí na outra semana a gente começa um novo livro, que é o livro de Números. Já lemos 3 livros, né? Graças a Deus. Eu queria encerrar com o capítulo 26, verso 1 e 2. Vamos ler para encerrar e orar. Que diz assim: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis a imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. E mais um versículo, meus irmãos, versículo 11. Eu porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós. E eu vos serei por Deus, e vós me serei por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Amém? É isso. Então aqui, esse era o propósito do Senhor. Ser o Deus deste povo, habitar com eles. Amém. Isso ele faz, graças ao Senhor, faz em Cristo Jesus conosco. Vamos orar? Ó Senhor, obrigado que podemos ler mais esses capítulos que falam da libertação, da peregrinação, do amor ao próximo, e que tudo aponta para Jesus. Fala da bênção e da maldição, que a maldição foi levada por Jesus. E fala dos votos que mostram que tudo girava em torno do santuário do culto, e que a essência, Senhor, é que o Senhor está conosco através do nosso Emanuel, Jesus Cristo, que veio, trouxe a presença do Pai, nos levou à presença do Pai por seu sacrifício na cruz. Ó Deus, abençoe essas leituras, nos faz te amar, nos faz ser gratos pela libertação que o Senhor nos deu na cruz, através de Jesus, libertação da nossa escravidão, que nós possamos, pela fé em Jesus, viver como homens e mulheres livres, amando ao Senhor, servindo ao Senhor e não a ídolos. Somos servos do Senhor. Que assim seja, Pai. Em Cristo oramos e agradecemos. Amém.